Renato Augusto titular na partida de hoje contra o Atlético Mineiro. Fim de papo, Matias Rojas acerta salário com o Timão e pode ser anunciado a qualquer momento. Michael, Everton Ribeiro e Ian Couto descartados. E o volante Cuéllar, Corinthians avança nas negociações com o volante. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Antes de falarmos do mercado da bola, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar o seu like. É de graça e me ajuda muito. E aqui no canal do Corintianeiro respondemos todos os comentários e trazemos vídeos todos os dias. Então, pessoal, sem enrolação, não dá para iniciar o vídeo de hoje sem falar da grande decisão que o Corinthians tem diante do Atlético Mineiro hoje. O Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena com o placar de 2-0 a desfavor do Timão. Porém, temos grandes perspectivas de melhora devido ao grande jogo que fizemos com o Fluminense e com a volta do nosso meio ofensivo, Renato Augusto. O Renato Augusto deve ganhar mais minutagens em campos, até porque o jogador não está 100% recuperado e não acredito que ele deve jogar a partida inteira. Mas o Renato Augusto deve iniciar a partida e jogar boa parte do segundo tempo, até porque precisamos reverter o placar. Devemos tomar algumas atitudes diferentes contra o Fluminense, mesmo fazendo uma boa partida. Por exemplo, o Corinthians no primeiro tempo contra o Fluminense não chutou a gol. Tá 0-0 no placar, foi uma estratégia adotada, beleza, mas agora precisamos reverter um placar e é de suma importância que saímos com pelo menos 1-0 no primeiro tempo. Então o Corinthians deve mudar essa atitude sua e deve jogar com a marcação mais adiantada. O Corinthians vai iniciar a partida hoje com o Cássio no gol, com o lateral Bruno Mendes formando a dupla de zaga, sendo Gil e Murilo. Lateral esquerdo, Matheus Bidu, que tem vindo sendo de grande destaque no Timão. A gente terá como volante Fausto Vera e Maicon e o Renato Augusto mais à frente, formando o nosso meio campo. E o nosso trio de ataque é o Roger Guedes, Yuri Alberto e o Adson. O Corinthians deve apostar nos contra-ataques, sim, preservando para não levar mais gol, mas vai adiantar sua marcação. E com o Renato Augusto em campo, sabemos que o Corinthians é outro timão. Eu particularmente acredito na classificação do Corinthians no dia de hoje. E você, corintiano? Eu quero que você comentem aí qual o placar da partida que você acha que vai ficar. Na minha opinião, é 3-0 Corinthians, fácil e fácil. E para você, comentem aí que a sua opinião é de grande valor. E aqui nós respondemos todos os comentários. Pessoal, por falar em mercado da bola, que é o mais interessante agora, que significa renovação do Corinthians, a renovação de elenco, a perspectiva de almejar coisas melhores, já vamos iniciar o vídeo então falando do Matias Rojas, que está muito próximo de se tornar o primeiro reforço do Corinthians. Os jornais argentinos e toda a mídia argentina já está dando o jogador como atleta do Timão. Por quê? O Corinthians é o maior salário, o maior tempo de contrato oferecido. Em outras palavras, a melhor proposta na mesa hoje do Matias Rojas. O Corinthians apresentou a melhor proposta, né? O jogador estaria aí a ganhar 750 mil reais mensais, mais as luvas, que giraria em torno de 900 mil reais por mês. Seria 11 milhões de luvas diluídos já no salário do jogador. Então o Corinthians hoje apresenta uma melhor proposta que Atlético Mineiro, que Botafogo e com alguns times do futebol do sul da América. Inclusive o presidente do Racing está forçando o Matias Rojas a dar uma resposta já, de imediato, porque a intenção do Racing é renovar com o atleta. Porém a proposta do Corinthians é de 3 a 4 vezes maiores que a proposta do Racing. Então o Matias Rojas, pessoal, vai ser sim
a nova contratação do Corinthians. É difícil a gente chegar aqui e cravar, falar fechou, é nosso, porque a Europa até agora não entrou na jogada e vamos torcer para não entrar. Porque se o futebol europeu entrar, assim como o futebol do Sul da América não tem como competir com o Brasil financeiramente, o Corinthians, o futebol brasileiro não tem como competir com a Europa financeiramente. Até também com os árabes e com os chineses. A renda financeira é bem maior que a renda brasileira. Então não tem como competir. Então vamos torcer para continuar assim, com o Corinthians tendo a melhor proposta e o jogador assinar o quanto antes possível. A previsão é que nessa semana o jogador já deve tomar uma atitude em relação ao Racing e responder que não vai renovar. É verdade que o mercado abre somente no dia 3 de julho, mas o Corinthians pode afirmar com o atleta um acordo verbal já. Até porque a proposta do Corinthians no Brasil é a melhor e eu não acredito que vai ser cumprida essa proposta. O único time que poderia cobrir essa proposta do Corinthians seria do John Textor, o Botafogo do John Textor, que é o bilionário lá. Mas o Botafogo já esfriou as negociações com o atleta e Matias Rojas deve ser sim o novo jogador do Corinthians. Porém, fiel, gostaria de comentar com vocês o seguinte: R$900 mil mensais por 4 anos é uma ótima proposta, não é verdade? É igual a proposta que o Corinthians fez para o Luan lá atrás. O Luan ganha R$800 mil e foi por 4 anos. O problema é que é um baita salário. Para você ganhar um salário desse, um tempo de contrato, você tem que ser protagonista do elenco. Você tem que ser aquele jogador para chegar e resolver, né? Você não pode se tornar mais um Luan da vida aí, pelo amor de Deus. É um baita salário. Vale a pena? Vale, porque o Matias Rojas joga muito, bate falta. A gente vai acabar com nossos problemas de bater falta. Bate escanteio. A sua principal característica é o arremate de fora da área. Inclusive, ele fez um gol na estreia do Racing na Libertadores, ele fez um gol atrás do meio-campo. Então o jogador bate muito bem na bola, sim. É uma ótima contratação? É caro? É também. Mas o Corinthians tem que voltar a ter esse poder de investimento se a gente quiser almejar títulos. Eu vi muita gente falando, é muito caro, eu não traria, não dá para confiar. Pessoal, se o Corinthians quiser voltar a disputar título Libertadores, título brasileiro, títulos da Copa do Brasil ou de qualquer Copa Mundial, a gente tem que ter jogadores competentes. E se você quer ter jogador competente, você tem que abrir os cofres. Não adianta só a gente ficar buscando jogadores com oportunidades de mercado. Porque jogador bom é jogador que tem contrato. Jogador bom é jogador que é caro. Obviamente que temos que trabalhar com inteligência. Diferentemente do Luan, quando o Corinthians contratou o atleta, o jogador já era banco de reservas do Grêmio e já não estava jogando um bom futebol. Matias Rojas é totalmente ao contrário. Está voando baixo, tem futebol do Sul da América, tem proposta do futebol do Sul da América inteiro, proposta do Brasil, é um jogador requisitado, então é totalmente diferente do Luan. É um jogador que está voando baixo e vai vir muita calhar nesse time e devemos ter uma surpresa aí em breve, que logo o Corinthians deve anunciar o jogador sim, porque a proposta do Corinthians é muito boa. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião, pessoal. É muito importante para nós. Aqui eu respondo todos os comentários, sem exceção. Pessoal, ainda falando em mercado da bola, outro jogador que o Corinthians pode trazer sim é Lucas Veríssimo. E eu vou contar para vocês o que impede o Lucas Veríssimo de não se tornar jogador do Corinthians, para já o Corinthians já não estar fechado com ele. Por isso que é importante você deixar seu like, porque aqui trazemos a notícia detalhada para você, torcedor do Corinthians. Pessoal, o Lucas Veríssimo adorou a proposta do Corinthians, adorou o fato de ser jogador do Corinthians, amou a ideia de voltar ao Brasil, porém, o jogador aguarda, porque tem jogadores, os zagueiros do Benfica, os dois, aliás, estão cogitados para deixar o time por propostas melhores. Sendo assim, o jogador volta a ganhar espaço
aí ele vai preferir ficar na Europa, até por questões salariais. Porém, caso esses jogadores não for negociado, o Lucas Veríssimo será jogador do Corinthians. Vocês podem apostar. Esse é o pensamento do jogador hoje. Ele quer vir para o Brasil, ele não quer continuar na Europa para não ser utilizado. Ele quer vir no Brasil para ser titular, até para ter chances na seleção brasileira. Se for para continuar na reserva lá, ele vem para o Brasil. Se os jogadores for negociado e ele ganhar uma nova oportunidade como titular, ele fica na Europa. Essa é a condição do Lucas Veríssimo hoje. Agora, pessoal, venhamos e convenhamos. Quais as informações que o Corinthians tem futebolisticamente que o Lucas Veríssimo seria uma boa contratação? Qual a informação que você tem, que eu tenho e que o Corinthians tem? A informação que nós temos é que o jogador lesionou o joelho e nunca mais recuperou a condição de titularidade. O Lucas Veríssimo lá entra um jogo sim, 1000 jogos não. Entra jogos faltando 5, 10 minutos para acabar. O jogador não está sendo utilizado. Então, como nós sabemos que o jogador está jogando bem? Como a gente sabe que ele está atuando em alto nível? Porque você faz uma base de contratação, igual o Matias Rojas, por exemplo, o jogador está atuando, o jogador está fazendo gol, o jogador está dando assistência, o jogador está voando baixo. E o Lucas Veríssimo? A gente não sabe, ele está um ano sem jogar. Ele está um ano no banco de reservas não sendo utilizado pelo Benfica. É igual o Matheus Pereira, que o Corinthians estava querendo por empréstimo. O cara está encostado lá, não está jogando. Então, quais as informações futebolísticas que nós temos para trazer o jogador hoje? Eu acredito que o Corinthians poderia trazer um zagueiro sim, porque precisamos de zagueiro, até para a continuidade do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo e provavelmente não vamos renovar com o Bruno Mendes. Então dá para achar um zagueiro no futebol do Sul da América que está atuando, que está sendo produtivo. Até porque o futebol do Sul da América não compete com o Brasil financeiramente. Então a gente quer buscar o Lucas Veríssimo lá, que já foi cotado para a seleção, ótimo. Foi um ótimo zagueiro, sim. Estava jogando bem no Benfica e era titular absoluto antes de se lesionar? Sim, mas ele se lesionou. Ele não está jogando, não está atuando. Então eu não sei se seria uma boa contratação para o Corinthians. Mas e você, Fiel? Você acha que eu tenho razão? Você acha que essas informações têm fundamento? O que você acha? Comentem aí, que a sua opinião é de grande importância para nós. Pessoal, agora já falar de jogadores descartados no Corinthians, sendo ele Everton Ribeiro, que estava sendo cogitado para vir para o Timão. O jogador tem 35 anos e pertence ao Flamengo. O Flamengo já descartou essa hipótese. O Flamengo diz que não pretende reforçar o rival, nem agora e nem no final do ano. O Flamengo ainda disse que tem muito tempo e se caso for uma vontade do jogador, o Flamengo pretende sim renovar com o atleta. O Flamengo não vai liberar o atleta tão fácil assim. E eu acredito que se o Corinthians está negociando com o Matias Rojas, está negociando com o Cuéllar, não tem por que trazer o Everton Ribeiro. Até porque a gente já tem o Renato Augusto também. Então vamos ficar com muitos meias ofensivos. Então eu acredito que o Everton Ribeiro está sim descartado do Timão, assim como o atacante Michael. Eu trouxe para vocês aqui no vídeo anterior. Eu trouxe para vocês que, pessoal, negociar com um clube rico é complicado. Por quê? O Michael é titular no Al Hilal e tem contrato até 2026 e o clube sofre a punição da FIFA, que é o transfer ban. Em outras palavras, o Al Hilal não pode contratar atletas no atual momento. Então ele não vai liberar os jogadores que estão sendo utilizados. Então o Michael é titular sim do Al Hilal. Algum jogo ou outro ele começa no banco de reservas. Então o interessante para o Al Hilal seria vender o atleta. E pelo preço que o time pede, não compensa o Corinthians investir no Michael, porque é muita grana envolvida. Não estou dizendo aqui que o atleta não pode vir. Pode chegar lá no meio do ano, em julho, e o Al Hilal resolveu liberar o Michael. Mas eu acredito que é muito difícil hoje
o Michael jogar no Corinthians, assim como o Everton Ribeiro. Então, pessoal, outro jogador que eu quero trazer para vocês, que já está praticamente descartado no Corinthians, é o Ian Couto, jogador que pertence ao Manchester City. O jogador tem contrato com o Manchester City, existe um vínculo contratual, a vontade do atleta é permanecer na Europa e, como eu disse, negociar com um clube muito rico, principalmente por empréstimo, é complicado. Venhamos e convenhamos. Quando a gente empresta um jogador, igual o Corinthians ficou louco para emprestar o Luan, é para aliviar o dinheiro na folha salarial. Igual o Corinthians emprestou o Luan para o Santos, aliviou metade da grana na folha salarial. Se o Corinthians emprestasse para outro clube que pagasse 100%, era menos 800 mil na folha salarial. Coisa que não é problema com o Manchester City, que é um clube multimilionário. Né? Então, para o Manchester City não vai fazer diferença nenhuma se a folha salarial dele diminuir em 1,5 milhão por mês. Fora que o Manchester City hoje tem Manchester City A, Manchester City B, tem o Bahia aqui no Brasil, tem vários clubes, a empresa City. Então, o Ian Couto está muito distante do Corinthians hoje e está praticamente descartado do timão, tá, pessoal? Então, consegui transmitir legal para vocês, pessoal? Vocês entenderam? Porque a notícia aqui a gente gosta de passar de forma detalhada. Então, vamos recapitular. Everton Ribeiro descartado, Michael descartado, Matias Rojas praticamente acertado e a gente vai falar agora do Cuéllar, volante do Al Hilal que pertenceu ao Flamengo, que o Corinthians negocia sim e já acertou o tempo de contrato. O Corinthians já fechou com o Cuéllar no tempo de contrato, que será de 2 anos. Falta acertar agora a base salarial. O Corinthians não só negocia com o volante, como está também avançado com o volante. Não estou dizendo aqui também que vai contratar, não vou cravar que fechou, porque a gente sabe o quanto isso é complicado e o quanto o futebol é dinâmico. Amanhã ou depois aparece uma proposta de 50 mil a mais que o Corinthians não cobre, ele vai preferir, porque quem tem amor por clube, eu trago isso direto, somos nós torcedores. O jogador tem amor por dinheiro, mas o Corinthians está sim em negociação avançada com o volante e pode se tornar um novo jogador do Corinthians também. Então, né, pessoal, a gente como corintiano também não custa sonhar. Imagina o meio-campo com o Cuéllar, Renato Augusto, Matias Rojas, formando um trio de ataque aí com Yuri Alberto, Roger Guedes e Adson. Pelo amor de Deus, né? Já é outro time, já é outra reformulação, já é outro planejamento. O Luxemburgo já ganha peças para trabalhar. Já começamos a almejar títulos, a criar esperanças, né, pessoal? Já é outro sistema. E é isso que a gente espera que aconteça. Porque a diretoria do Corinthians, querendo ou não, é incompetente. Então temos que aguardar até o último momento. As informações são boas, as notícias são ótimas, está avançado nas negociações sim, mas vamos aguardar até cravar, até o jogador assinar para a gente aplaudir. Porque se a gente comemorar antes da hora, a gente pode se frustrar, como já frustramos muito com essa diretoria incompetente, com essa chapa Renovação e Transparência que está à frente do Corinthians. Mas, pessoal, as notícias do timão que eu gostaria de passar para vocês hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença e vai, Corinthians!